Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 24 de agosto de 2023. São 7 horas da manhã aqui em Washington, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E lógico, a grande notícia do dia foi a morte do Prigozhin e do Dmitry Utkin também, que era o segundo em comando lá no grupo Wagner. Não foram só os dois, morreu, parece que um grande conjunto do comando do grupo Wagner naquele avião ontem, né? E, bom, quem foi que fez isso? O que, que vai acontecer agora? O que será do grupo Wagner? Vamos falar sobre essas coisas aqui todas. Mas o dia também é muito importante por outros aspectos. Primeiro, foi liberada a Robotny, finalmente, oficialmente liberada a cidade de Robotny, aqui na região de Zaporizhia. Os ucranianos já tomaram toda a cidade, já hastearam a bandeira e coisa e tal. Mas, além disso, a gente teve ontem o primeiro desembarque anfíbio ucraniano na Crimeia. Isso, os ucranianos desceram com 2 barcos anfíbios aqui, fizeram uma operação na região aqui de Olenivka, e não foi uma operação grande, certamente foi um teste para ver como é que estão as defesas russas aqui. Vocês lembram nesse cabo aqui, o cabo de Tahankut, foi o mesmo lugar em que eles destruíram ontem um grupo de S-400, lançadores de S-400 aqui na região, né? E hoje fizeram um desembarque anfíbio aqui, fizeram algumas operações, destruíram o depósito de munição, hastearam a bandeira da Ucrânia na Crimeia e depois voltaram sem nenhuma perda. Então, uma outra ação bastante impressionante aqui. Além disso, a gente tem informação de que em Zavitne-Bajania os russos estão se rendendo em grandes números para os ucranianos. Enfim, um monte de novidade boa nesse dia de hoje, né, que é o dia da independência da Ucrânia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente. Infelizmente, eu não tenho ainda meu sistema aqui para poder acreditar quem sugeriu as notícias, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá as notícias com @ancapsula no Twitter, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos lá, porque o grande tema de ontem não tinha como ser outro, foi a morte do Prigozhin, né? As primeiras notícias saíram ontem no meio do dia, que já era no final da tarde lá na região, né, em que o avião do Prigozhin teria caído, um avião Legacy 600 da Embraer, e esse avião teria caído, né? Inicialmente só se sabia que o avião do Prigozhin caiu, né? Mais adiante a gente ficou sabendo que o Prigozhin estava nesse avião, também estava o Dmitry Utkin. Para quem não lembra, o Dmitry Utkin foi durante muito tempo a cara do grupo Wagner, porque o Prigozhin, que é o dono do grupo Wagner, não queria aparecer, né? Então o Prigozhin, ele bancava tudo, ele fazia toda a parte de financeira da coisa, mas quem gerenciava o grupo Wagner era o Dmitry Utkin, que é um soldado, um ex-coronel do exército russo, que tinha justamente o nome de guerra Wagner. Daí o nome Grupo Wagner, né? Ele que organizou o grupo inteiro, bancado pelo Prigozhin, né? Para quem não lembra, o Grupo Wagner foi criado justamente lá em 2014, porque a Rússia queria invadir a Crimeia, mas não queria que fosse o exército russo invadindo a Crimeia. Queria dar a impressão de que foi o grupo, que foi a própria população da Crimeia que se revoltou e coisa e tal, mas não teve nada disso, foram os russos que invadiram mesmo. Daí criou-se o Grupo Wagner com o dinheiro do Prigozhin, com o apoio do Putin, justamente para fazer esse tipo de ação ali na região, sem comprometer o exército russo, né? E quem organizou tudo, do ponto de vista militar, era o Utkin. Ele estava no voo também, ele também morreu, ninguém sobreviveu no voo. Não é só isso, tinha também vários outros coronéis, outros nomes importantes dentro do grupo Wagner que estavam no mesmo voo. Eram 7 tripulantes e 7 passageiros e 3 tripulantes no avião. Ninguém sobreviveu, infelizmente, né? Tem várias imagens aqui bastante impressionantes do avião caindo, né? Aqui o avião em queda livre, aqui, ó. Realmente uma imagem impressionante do avião em queda livre. Eu fico imaginando, né? Se o disparo inicial, se o míssil que atingiu o avião não matou todo mundo imediatamente, o pessoal teve alguns minutos aí para ficar remoendo suas lembranças enquanto o avião caía, né? No final,
virou só uma massa de ferro pegando fogo, todo mundo foi morto, tem aqui mais imagens disso. Esse daqui era o avião originalmente, né? O Legacy 600. E bom, a primeira pergunta que se faz é: o que aconteceu? Foi um acidente? Foi uma bomba colocada no avião? Foi um míssil antiaéreo? E bom, tem suspeitas para todos os lados, né? A ROS-ZMI, que é uma unidade de investigação lá, diz que foram explosivos plantados no avião do Prigozhin, ou seja, alguém botou explosivos no avião, em determinado momento esse explosivo explodiu, né? De acordo com dados preliminares, foi numa área do chassi que a explosão tomou parte, né? E o resultado foi que uma parte da asa quebrou, o que danificou o estabilizador e fez com que o avião primeiro ganhasse altitude muito rápido e depois caísse diretamente para o chão. E devido à explosão de despressurização, né? Ou seja, houve uma despressurização explosiva, todo mundo a bordo desmaiou imediatamente e os pilotos não puderam reportar o acidente, né? Ou seja, teria havido essa explosão e o avião caiu 5 quilômetros até o chão. Essa é uma das versões, não é a que eu acho que aconteceu, mas é o que eles estão investigando, segundo estão dizendo, essa explosão dentro do próprio avião, né? Estão reportando também que um canal de televisão, o VCHK OGPU, disse que as forças de segurança russa têm um suspeito nessa queda do voo do Prigozhin, que seria o piloto pessoal do Prigozhin, que ele tinha acesso ao avião, mas não foi ele que pilotou esse avião nesse dia. Então ele tinha acesso ao avião, ele poderia ter plantado, por exemplo, explosivo ou danificado alguma outra coisa no avião, de forma que ele é tratado como o principal suspeito disso daí, né? Mas a verdade é a seguinte: a gente sabe o que aconteceu nisso daí. O avião foi atingido por um míssil de defesa antiaéreo russo, né? Dá para ver claramente isso daqui, ó. Olha só, isso aqui, essa fumacinha aqui é típica de explosão de míssil antiaéreo. Se você olhar lá o primeiro vídeo, logo no iniciozinho, é exatamente o que se vê aqui. É exatamente o que se vê aqui, uma fumaça de um míssil antiaéreo atingindo o foguete, o avião do Prigozhin, né? Ou seja, tudo leva a crer que sim, foi um ataque de defesa antiaérea. Aqui, ó, também isso daqui, ó, o fato de que a fuselagem do avião está cheio de marcas, de buraquinhos, isso é típico de míssil antiaéreo, né? Por quê? Porque esse míssil ele chega perto do avião e então ele explode, lançando um monte de fragmentos que visam justamente derrubar o avião ou o míssil ou qualquer outra coisa que esteja chegando naquela direção, né? Então, tudo indica que foi de fato um míssil de defesa antiaérea. Essa coisa de uma bomba no compartimento ou do piloto ter feito alguma coisa, isso é especulação. São certamente os russos tentando criar aquela fumaça, né, aquela neblina de informação em torno do caso. Existem evidências claras de que foi sim um míssil de defesa antiaérea, né? Os oficiais de inteligência ocidentais reportaram ao Financial Times que foi derrubada na região de Tver, né, justamente por defesas antiaéreas russas, ou seja, os russos dispararam uma defesa antiaérea contra o avião do Prigozhin. Isso aconteceu aqui, ó, em Tver, né? Esse avião saiu de Moscou, iria para São Petersburgo, então seguindo aqui no caminho entre Moscou e São Petersburgo, ele foi atingido aqui em Tver e caiu e teve a morte de todo mundo ali, né? Estabelecido que foi um míssil de defesa antiaéreo russo, isso limita o número de pessoas que pode ter feito esse ataque contra o Prigozhin. É lógico, o Putin é o principal suspeito. Todo mundo lembra, no dia 24 de junho, houve uma tentativa de golpe na Rússia, um motim, como eles chamam, em que o Prigozhin ele se revoltou por conta de falta de armamento e coisa e tal, e supostamente, segundo ele, o exército russo teria atacado um acampamento do grupo Wagner, e ele marchou primeiro para o sul em direção a Rostov, tomou a cidade de Rostov e depois subiu numa coluna em direção a Moscou cara, parecia que nada poderia parar o Prigozhin naquele momento, mas na última hora ele simplesmente abriu mão, disse que parou, que voltou, que ia ter muito derramamento de sangue, que ele preferiu voltar atrás e coisa e tal, né? Então, lógico, esse episódio todo prejudicou muito o Putin,
Como eu disse para vocês, nada me tira da cabeça que eu não tenho prova nenhuma disso, tá, gente? Mas nada me tira da cabeça que esse golpe foi armado entre o Prigozhin e o Putin, porque de fato foi muito fácil para o Prigozhin tomar Rostov-on-Don. Não entra na minha cabeça que ele conseguiria tomar um quartel-general de todo um exército russo assim tão facilmente, né? Enfim, e no final a coisa toda acabou sem impactar em nada, né? Então realmente parece ter sido algo armado. Mas como eu disse para vocês, eu acredito que foi algo que foi armado, mas deu errado, né? Provavelmente o Putin queria que o Prigozhin começasse uma revolta para ele identificar os oficiais no exército que estariam contra o Putin, né? Quem aderisse com muita vontade a essa revolta, claramente era um traidor. Só que tanta gente aderiu à revolta que o Putin ficou numa situação ruim, precisou ir à televisão e falar que quem está aderindo à revolta é traidor e coisa e tal, e acabou jogando o Prigozhin debaixo do ônibus naquela ocasião, né? E daí o Prigozhin acabou indo para Belarus, ou seja, isso tudo prejudicou muito o Putin. O Putin pareceu fraco por ter havido uma revolução na Rússia, um motim, e o cara que fez o motim está vivo, não teve nada. Então, o primeiro suspeito desse ataque é, sem dúvida alguma, o Putin. Mas pode não ter sido necessariamente ele, tá? Por quê? Porque lembra que a revolta do Prigozhin foi principalmente contra o Shoigu e o Gerasimov. O que o Prigozhin queria é que o Putin destituísse o Shoigu e o Gerasimov do comando do exército. Isso não aconteceu. Então, pode ser que o Shoigu, que ainda está no comando do exército, tenha dado a ordem para derrubar o avião lá do Prigozhin. Pode ser que o Gerasimov tenha feito isso. Pode ser que algum comandante do exército russo tenha tomado a iniciativa de fazer isso e pode até ser um acidente. É verdade, o mais provável é que tenha sido o Putin mesmo, né? E como isso ficou claro para muita gente, também deixa claro para os guerreiros, para os soldados do grupo Wagner, que Prigozhin foi morto pelo Putin. E isso pode ter consequências muito sérias, né? Aqui o Jason J. Smart está falando aqui que Putin certamente foi a cabeça por trás da morte do Prigozhin, porém o Lukashenko pode também ter jogado alguma coisa ali. As torres de celular da região onde estão as bases do grupo Wagner estão desligadas e tem sinais de uma rebelião vindo aí, né? Os wagneritas poderiam atacar Lukashenko e então o Putin. A grande questão aqui é quem será a liderança desse grupo Wagner agora, né? O grupo Wagner é um grupo muito forte. Os soldados do grupo Wagner são muito capazes, são muito capacitados, são muito fortes, têm muitas armas, não armas pesadas, mas têm muitas armas leves. E a questão é quem ali vai assumir a liderança desse grupo? É preciso de um líder. Como a gente viu, toda a cúpula do grupo Wagner foi morta. Será que vai ser eleito, que vai ser escolhido um novo líder entre eles? O que vai acontecer com o grupo Wagner agora, né? E sem o Prigozhin não tem dinheiro. O que vai ser? Como é que vai ficar o salário desse pessoal todo? Enfim, tem um monte de pontos aí ainda em aberto sobre o que vai acontecer a partir de agora. Putin, portanto, provavelmente está por trás desse ataque. Agora, ele ficou surpreendido com a reação do pessoal do grupo Wagner. Parece que a reação foi maior do que esperada. Isso daqui é uma imagem do comboio do Putin indo de Moscou para o Kremlin. O Putin estava ontem em Kursk, uma cidade ali na Rússia. Ele voltou rapidamente para Moscou e foi rapidamente para o Kremlin num comboio, justamente para tentar tomar par da situação, ver o que estava acontecendo exatamente ali, as consequências da besteira que ele fez, que a gente vai ver vão ser consequências bastante graves, né? Agora, está circulando por aí esse vídeo aqui falando de mísseis nucleares, lançadores de mísseis nucleares estão se movendo em Moscou e coisa e tal, mas o pessoal já fez a checagem de fato aqui. Esse vídeo é de 2022, tá? Em outubro de 2022. Numa das tentativas de fazer ameaça nuclear, o Putin realmente colocou esses lançadores em Moscou, mas isso é antigo, não é de agora, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo. Como a gente falou, a área do grupo Wagner lá em Belarus está sem celular, né? Tem muito problema com a internet e de celular. Alguma coisa está acontecendo muito séria ali. Talvez o Lukashenko esteja envolvido nessa tentativa de acabar completamente com o grupo Wagner. É possível que o Putin tenha detectado que ainda havia a expectativa deles de fazerem um golpe e decidiu destruir todo o grupo Wagner. E agora é que fica a questão, né? Será que o grupo Wagner vai realmente morrer ou vai contra-atacar, né? É preciso lembrar
que há 4 anos atrás, em 2019, o Prigozhin estava num avião lá no Congo que teria caído e foi declarado morto também na época, mas depois ele apareceu novamente, né? Então não se pode descartar esse tipo de coisa, mas eu acho pouco provável. Até os próprios soldados do Grupo Wagner, o Grey Zone, que é o Telegram oficial do Grupo Wagner, já confirmou a morte do Prigozhin. Outros canais e fontes dentro do Grupo Wagner também confirmaram a morte tanto do Prigozhin quanto do Dmitry Utkin, né? Então eu acho que dessa vez não é como há 4 anos atrás, dessa vez realmente ele morreu, né? Bom, o Camil Galiv está lembrando aqui algumas das ligações mafiosas do Prigozhin, né? Vocês sabem, a Rússia é um estado mafioso. Tudo lá funciona com base em máfias, em grupos de interesse, coisa e tal. E todo mundo sabe que o Prigozhin sempre foi um vassalo do Putin, né? O Prigozhin e o Putin sempre foram muito próximos. E daí o fato que eu mencionei de ter esse acordo dos dois aí na suposta motim ou rebelião ou revolta, ou seja lá o que for. Enfim, tentativa de golpe, né, do Prigozhin, para mim isso foi tudo armado. Mas como ele lembra que, mesmo que você admita que existe uma briga entre o Putin e o Prigozhin e coisa e tal, como ambos fazem parte da máfia lá, a morte de um deles, né, acaba causando uma impressão de que os membros anteriormente não tocáveis, né, os membros da elite da máfia russa agora já podem ser mortos também nessa guerra. Isso vai causar um problema para o Putin, porque grande parte do apoio que ele tem ainda deriva justamente do passado mafioso dele. Agora que até os mafiosos russos estão aí no jogo, podem ser mortos, a situação deve ficar mais complicada para o Putin, né? O que eles falam é justamente isso, né? Que entre eles sempre tem um código de conduta muito forte. Mesmo que, por hipótese, o Prigozhin tenha errado, faz sentido o acordo que eles fizeram depois para não matar o Prigozhin. Com essa morte agora, a situação pode ficar mais complicada para ele. E o Gary Kasparov lembra aqui que quando um ditador é reduzido a matar membros do seu círculo íntimo e substituir seus próprios generais, lembra, o Surovikin foi retirado agora do comando, teve um monte de arranjos aí meio estranhos no exército russo, né? Então, quando o ditador está reduzido a matar membros do seu círculo íntimo e substituir seus próprios generais, a situação se torna muito perigosa. Não vai existir mais confiança entre aqueles que sobraram e dessa forma não vai ter mais lealdade, né? Agora, meu amigo, as facas foram tiradas, as facas estão para fora e elas precisam experimentar sangue. Ou seja, o que o Kasparov está falando aqui, o Kasparov é russo, ele é político, ele foi político na Rússia, fugiu de lá em determinado momento, justamente quando ele começou a ameaçar a carreira do Putin, né, fazer sucesso na política lá. Então o Gary Kasparov conhece muito esse elemento mafioso lá da Rússia e está colocando isso. Ao contrário do que pode parecer, o Putin demarcar como uma pessoa forte, na verdade, isso leva a uma desconfiança generalizada entre o círculo íntimo lá do Putin, né? E o Chris O aqui levanta uma outra coisa. Pode ser que o Prigozhin faça uma revanche póstuma contra o Vladimir Putin, né? Uma fonte sugere que o Prigozhin estava mantendo um monte de informações contra o Putin. Esse seria um dos motivos pelos quais o Putin exilou ele para Belarus, não tomou nenhuma atitude mais drástica, né? E essas informações todas, Kompromat é o nome que eles dão em russo, né? Informações confidenciais que você guarda de uma pessoa para usar contra ela, para fazer chantagem, coisa e tal, do regime podem agora se tornar públicas uma vez que o Prigozhin morreu. Então, de acordo com o canal do Telegram VCHKOGPU, uma fonte disse que Prigozhin tinha certeza que Putin iria perdoar ele e não tinha medo de nada. E ele sabia de um monte de coisa, ele tinha um monte de informações. Lembra, o Prigozhin era muito próximo do Putin, eles eram amigos mesmo. O Prigozhin era o cozinheiro do Putin. Um ditador, a pessoa de maior confiança para um ditador é o cozinheiro dele, porque se o cozinheiro quiser matar o ditador, mesmo, é muito fácil. É só botar um venenozinho qualquer na comida ali, o ditador vai pro saco. Então, o cargo de cozinheiro do ditador é o cargo de maior confiança possível. Então, é bem possível, sim, que o Prigozhin tivesse muitos contatos, muitas informações do Putin. Bom, várias mensagens nos Telegrams estão dando conta da reação do pessoal, né? Aqui o 13th, o 13º, está dizendo aqui, ó,
Lembra que eu falei sobre datas, sobre o fato de que a independência, dia da independência deles, né, ou seja, da Ucrânia, no dia 24, e alguma coisa muito ruim iria acontecer? Então, isso aconteceu. E o fronte está desabando. Eu só não falo a vocês sobre isso porque eu não quero acreditar nessa maldição eu mesmo. Eu ainda fico buscando algum tipo de desculpa para isso. Um conselho de soldados do grupo Wagner lá em Belarus, ele liberou a seguinte afirmação: existe um monte de conversa nesse momento sobre o que o grupo Wagner vai fazer. Nós só podemos dizer para você uma coisa: nós estamos começando. Se prepare para nós. Ou seja, eles estão indicando que vão fazer alguma coisa, né? E não é só entre o grupo Wagner, não, tá? Entre o próprio exército russo, muita gente via o Prigozhin como porta-voz deles. Lembra, o Prigozhin reclamava das más condições da linha de frente, da falta de munição, de um monte de problemas que o pessoal do exército regular, devido às regras de disciplina militar, não podia falar, né? Então, o que o Visegrad está lembrando aqui, é que o assassinato do Prigozhin terá consequências catastróficas. As pessoas que deram a ordem não entendem a moral, o ânimo do exército nesse momento, né? Isso é o que disse o canal Grey Zone do grupo Wagner, né? Ou seja, o que eles estão vendo é o exército como um todo, não apenas o grupo Wagner, está muito chocado com o que aconteceu ali. Aqui, uma série de coisas ditas no Telegram lá dos russos, né? Esse grupo aqui está falando que eu nunca pertenci ao círculo de admiradores do Igor Strelkov. Eu nunca provei o seu pessimismo. Ele sempre, de forma inequívoca, condenou a rebelião do Prigozhin. Mas o que foi feito hoje é mais terrível e mais perigoso do que aquela rebelião. Strelkov, no final das contas, se mostrou um completo otimista. A catástrofe é inevitável. Ninguém mais pode evitar a guerra. É muito tarde para rezar para a Rússia. Nosso caminho em direção a alguma chance de sobrevivência terá que passar pelo purgatório. É muito tarde agora para choro e reclamação. A propósito, os rapazes estavam parcialmente certos. 24/2 de 2022 foi só um passeio comparado com o que isso trouxe, o que essas ações trouxeram a nós, né? Ou seja, o cara está reclamando aqui, está vendo a coisa toda com muito pessimismo no final das contas. Outro chorando aqui, tem muitas coisas sendo ditas sobre a morte do Prigozhin. Parem de semear pânico e reescrever as mesmas fontes, né? Não é necessário pular até conclusões, autoridades competentes vão investigar as causas do acidente. O cara aqui até que tá tranquilo. O outro aqui comentou apenas isso, né? Enfim, muita gente lá no grupo Wagner certamente está preocupado com o que vai acontecer. Bom, o Timothy Snyder aqui lembra a gente de que o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que começou a guerra no Donbás em 2014, está na cadeia nesse momento, né? Tá preso, né? Aliás, a esposa dele fez outro dia um apelo, porque parece que as condições de saúde dele não estão muito boas lá não, né? E o único general que conseguiu uma manobra de sucesso em 2022, que foi o Surovikin, que tomou a cidade de Severodonetsk e Lysychansk, foi retirado do comando. E o único comandante russo que tomou uma cidade na Ucrânia em 2023, o Prigozhin, que tomou Bakhmut, foi assassinado. Ou seja, parece que todo mundo que faz alguma coisa de positiva na guerra da Ucrânia acaba sendo morto pelo Putin, né? Que coisa curiosa isso, né? Realmente as coisas não estão indo bem por lá. E parece que o Putin está assustado mesmo, que a Praça Vermelha em Moscou vai ser fechada hoje, dia 24. Não tem nada especial, só é o aniversário, o dia da independência da Ucrânia, né? Será que eles estão esperando algum ataque lá, esperando alguma coisa? Então, é essa a situação, né? A gente sabe que o Prigozhin morreu, o avião dele foi atingido por um míssil, o míssil foi disparado pelo exército russo. Agora, quem deu a ordem para isso não está claro ainda, se foi o Shoigu, se foi o Gerasimov, mas provavelmente foi o Putin mesmo, né? E agora a situação tende a ficar mais delicada ainda lá na Rússia. O que vai restar disso daí, a gente vai ter que ficar sabendo aí nos próximos dias, né? Houve explosões em Mariupol hoje pela manhã, e também uma grande explosão aqui em Donetsk, né? Donetsk é essa cidade aqui. Os ucranianos atingiram aqui a cidade de Donetsk e também Mariupol aqui embaixo.
É incrível, né? Porque essa morte do Prigojin acabou tomando todas as manchetes, mas aconteceu um negócio fantástico ontem também. Na verdade, na noite de ontem para hoje, né? Os ucranianos realizaram pela primeira vez um desembarque anfíbio na Crimeia. Então, é aqui no cabo de Tarrankut, aqui, ó, na Crimeia ocupada. Vocês lembram, ontem a gente já teve ações nessa região aqui. Os ucranianos destruíram um S-400 nessa área aqui de Olenivka, e uma ação muito impressionante, coisa e tal. E depois disso, na noite de ontem para hoje, eles fizeram um desembarque anfíbio aqui nessa região aqui de Mayak. É um vilarejozinho aqui, parece que tem um camping aqui nessa região, e foi justamente aqui que os ucranianos desembarcaram 2 barcos, cerca de 10 pessoas. Não foi uma operação grande, mas foi uma operação muito significativa justamente por ter sido o primeiro desembarque ucraniano ali na região, né? O Dmitry está falando aqui, ó, que eles teriam destruído mais um sistema S-400 de defesa antiaéreo, ou seja, além daquele que foi destruído ontem, eles teriam destruído outro, e também depósitos de munição, né? Mas a gente não sabe exatamente o que eles fizeram, né? Aqui, ó, os militares ucranianos desembarcaram na Crimeia nessa madrugada. A inteligência ucraniana disse isso, né? E na manhã do dia 24 de agosto, uma batalha aconteceu na Crimeia temporariamente ocupada, com a participação de navios e aviões. Os militares ucranianos fizeram um desembarque ali como parte dessa operação especial, e todas as tarefas foram completadas. Não houve morte entre os ucranianos, ou seja, eles conseguiram chegar lá, realizar as tarefas, que ninguém sabe quais são essas tarefas, e retornar para casa sem nenhum arranhão, né? Tem aqui algumas imagens, aqui ó, o Budanov lá no Mar Negro, mostrando aqui o momento do ataque, da fuga, né, quando eles foram embora e coisa e tal. Dá para ver um monte de coisa explodindo ali. Não sei se eles plantaram algum explosivo, explodiram alguma coisa ali, ou se isso daqui são mísseis caindo ali na região, né? Foi um ataque por mísseis também. Não dá para entender muito bem. O que dá para ver aqui são os barcos saindo e um monte de coisa explodindo ali na Crimeia depois deles saírem, né? Provavelmente é isso daí. Eles plantaram um monte de explosivos e acionaram isso à distância. É o que a gente está tentando entender aqui do que aconteceu, né? Aqui uma outra imagem também dizendo que é do mesmo ataque, que provavelmente mais cedo, né, mais de madrugada, eles chegando lá na região, aqui parece que mostra eles em terra hasteando a bandeira ucraniana na região ali. Давайте, остановитесь рядом, Слава. Слава, рядом стань. Хама. Гур уже в Крыму. Працює з нас. Героям слава. Ou seja, eles fizeram lá as operações ali na Crimeia. A gente não sabe exatamente que operações foram feitas, mas o mais provável é que tenha sido justamente um teste, né? Agora, é um teste cheio de significado, porque lembra, aqui também em Kherson, os ucranianos começaram a fazer vários testes desses de desembarcar aqui na margem leste, e agora já estão com várias cabeças de ponte aqui na margem esquerda, né, ou margem leste do rio de Dnipro, ou seja, na margem dos russos, né? Então, ou seja, pode ser que isso daqui tenha sido um teste, né? Não fizeram nada assim de muito significativo, não sei, teve umas explosões lá, pode ser que eles tenham conseguido destruir bastante coisa. Mas o fato foi muito mais um teste para verificar se realmente eles conseguem fazer um desembarque anfíbio aqui na Crimeia, né? E olha só, isso deve deixar os russos bastante preocupados. Por quê? Porque você tem um litoral enorme da Crimeia aqui, cheio de lugares que permitem desembarque. Qual será o próximo alvo aqui, né?
Os russos estão dizendo aqui, isso aqui é como os russos estão descrevendo o que aconteceu, né? Houve tiroteio no Cabo Tarrankut, o ponto mais ocidental da Crimeia. Um número desconhecido de barcos abriram fogo sobre o acampamento, né? Então, esse camping que tem aqui provavelmente está sendo usado pelo exército russo nessa região ali, né? Isso pode ser uma escolta, né? Um grupamento de reconhecimento da Ucrânia. A área decretou o plano Fortaleza, né? Ou seja, chamou as defesas para defender a região ali. Os primeiros barulhos de tiroteio foram ouvidos por volta das 3h50 da madrugada, no vilarejo de Olenevka. Olenevka é esse vilarejo aqui, né? Isso aqui faz parte, né? É parte do vilarejo também. E testemunhas disseram que houve tiros, presumivelmente dos soldados ucranianos, e quando as pessoas acordaram em suas casas e suas tendas, na praia, viram 2 barcos de borracha, não muito longe da terra, né? Devia ter umas 10 pessoas nesses barcos, e um deles atirou em direção ao acampamento, mas ele apenas atingiu uma vez e não teve muita coisa e o pessoal foi embora. Bom, a gente sabe que teve mais do que isso, porque vocês viram a imagem do pessoal botando a bandeira ucraniana ali também, tem das explosões também. O que exatamente foi feito pelos ucranianos a gente não sabe, mas só o fato deles terem feito esse desembarque ali na Crimeia já é muito significativo aí para o que vem adiante, né? Bom, falando sobre a linha de frente aqui em Robotny, os ucranianos tomaram totalmente Robotny. Outra grande notícia hoje, como eu falei para vocês, eles estavam esperando o dia da independência para anunciar, na verdade já há uns 2 dias eles já estavam controlando totalmente Robotny, e agora a guerra está na direção de Novoprokopivka, que é a próxima cidade aqui na região de Oryhiv, né? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Até o mapa aqui já mostra Robotny completamente na mão dos ucranianos e a batalha agora, a zona cinza agora na direção de Novoprokopivka. Lembrando que Novoprokopivka é o último vilarejo antes da linha principal de defesa russa, que está em algum lugar aqui ao sul de Novoprokopivka. Esse vai ser o verdadeiro teste, né? Se os ucranianos continuarem avançando, mesmo que devagar, não tem problema ser devagar não, mas se continuarem avançando e atravessarem essa fortificação aqui, a situação vai ficar muito ruim para os russos, né? E tá aqui, a gente tem já a imagem da bandeirinha aqui ucraniana hasteada no alto do maior prédio que tem em Robotny, né? Robotny é uma cidade pequena, né? Mas tem aqui o maior prédio lá em Robotny, que ainda está de pé, a maior parte dos prédios já foi totalmente destruída. Tá aqui a bandeirinha ucraniana hasteada ali, né? Acho que tem um vídeo também mostrando isso. Aqui, ó, tem um vídeo mostrando a bandeirinha ali. Eu não sei se isso aqui é a prefeitura de Robotny, alguma escola, alguma coisa principal lá em Robotny, mas está lá a bandeirinha ucraniana ali no teto aqui desse prédio, né? Então, oficialmente, a gente já tem a liberação de Robotny. Aqui, ó, já está também aqui, já concordaram que tomou tudo, né? Os russos já desceram para Novoprokopivka aqui, né? Então, outra grande notícia do dia, Robotny liberada. E tem mais coisa, né? Em Zavitne Bajania, a quantidade de soldados de Moscou, né, soldados russos, que estão se rendendo é impressionante. Um monte de soldado. Aqui a gente está falando de Zavitne Bajania, é nessa região aqui. Os ucranianos tomaram Urozheny, Staromayorsk, Urozheny, e agora estão batalhando aqui em Zavitne Bajania e Starolinivka, né? Eles também estão avançando aqui pelo leste para atacar Starolinivka. Enfim, Zavitne Bajania, a gente tinha avisado que ia ser muito difícil os russos defenderem, é uma cidade muito pequena, eles nem tinham preparado nenhuma defesa ali. Então é esperado mesmo que ela caia com muita facilidade, mas o impressionante é a quantidade de soldados russos que estão se entregando ali na região, né? Não é uma ou duas imagens de soldados russos se entregando, não, são várias, muitas mesmo. Ou seja, isso mostra que o pessoal está desanimado, digamos assim, os soldados russos, né? Não estão vendo como isso vai acabar bem ali para eles, né?
O Instituto para o Estudo da Guerra fala que, lógico, sobre a questão do Prigozhin, é o ponto central, hoje não tem como evitar. Ele fala um monte de coisa aqui e a questão principal é, talvez o futuro sem o líder fique incerto, né? Quem é que vai bancar o grupo Wagner no final das contas? Quem é que vai pagar o salário do pessoal, né? Agora, tem muita gente lembrando uma coisa, né? Seria o cúmulo, mas o cúmulo do cúmulo da ironia se o grupo Wagner decidisse lutar do lado da Ucrânia, né? Porque aí, olha só, tem muita gente falando isso, né? O grupo Wagner não tem dinheiro agora e não tem armamento pesado, só tem armamento leve. Ele poderia resolver esses dois problemas entrando para o lado da Ucrânia. Ele passaria a ter armamento pesado e passaria a ter também uma fonte de financiamento. Eu tenho certeza que são bons soldados, como são mercenários, podem lutar de qualquer lado. Imagina se a Legião Liberdade da Rússia, por exemplo, com o apoio da Ucrânia, acaba trazendo o grupo Wagner para lutar contra a Rússia, né? Ia ser um desdobramento realmente incrível, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. O Tatarigami está trazendo uma thread bem interessante aqui sobre a importância do GLSDB e outras armas do tipo, né? Ele está falando, por exemplo, um exemplo aqui de um lugar em que eles identificaram uma base de reparo russa aqui, ó. Então tem uma casinha aqui com um monte de veículos militares aqui do lado, ou seja, isso aqui é uma base de reparo russa. E aí, qual que é o dilema que os ucranianos têm? Isso daqui está a 126 quilômetros de distância, não dá para usar HIMARS. Eles podem usar um Storm Shadow, mas o Storm Shadow é mais caro, eles não têm tanto Storm Shadow possível, né? Então, como resolver isso? É uma base que é importante, mas não é uma coisa tão crucial assim. E hoje eles não têm uma resposta sobre o que usar nisso daqui, né? A ideia é justamente que o HIMARS não chega lá, drone seria muito difícil conseguir atingir, e daí o que eles estão vendo é justamente que o ideal seria o GLSDB, que é uma versão mais barata, não é tão caro quanto o HIMARS, e deve estar pronto agora, deve começar a chegar na Ucrânia no outono agora deste ano, né? Então vai poder ser usado para esses alvos, que não são alvos grandes o suficiente para justificar um Storm Shadow, mas que são importantes ainda, né? Interessante a colocação dele aqui. Bom, ontem, a gente tem um outro esclarecimento interessante. Ontem eu contei para vocês a história de um grupo de russos que teria perdido a direção e pousado sem querer no campo de Poltava, né? Pois é, a gente descobriu hoje que isso era lorota, isso daí eram os russos falando, é a versão dos russos da coisa, de que o helicóptero russo teria se perdido e acabou pousando em Poltava e daí tentou levantar voo, mas os ucranianos mataram todo mundo e capturaram o comandante do helicóptero e coisa e tal, mas a verdade não é bem essa não. A gente ficou sabendo agora que, na verdade, isso daí foi um acordo. A Ucrânia negociou com esse piloto de helicóptero para ele se render e trazer o helicóptero cheio de peças de reposição para aviões, né? Para aviões Su-27 e Su-30. Então, ele trouxe o helicóptero para a Ucrânia, a família dele foi trazida também para a Ucrânia de forma adiantada para né, dar segurança a ele, e 2 membros da tripulação foram mortos, e agora a Ucrânia vai ficar com o Mi-8 e também com as partes dos aviões ali para ela, né? Ou seja, olha só que coisa. Foi, na verdade, um acordo, o pessoal da Rússia aí entregando armas para a Ucrânia. Ou seja, aquela versão do helicóptero perder o rumo e acabar na Ucrânia foi só a versão que eles deram para os russos lá, para não falar. Ah, olha só, o pessoal já está abandonando a Rússia, já estão se entregando para os ucranianos, né? Se começar a falar isso, vai ter muita gente lá na Rússia querendo fazer a mesma coisa, né? Enfim, boa notícia para os ucranianos, né? A gente tem informação aqui também que a exportação de óleo a partir do Mar Negro praticamente acabou. Depois daquele ataque ucraniano ao porto de Novorossiysk, que atingiu também aquele petroleiro SIG, vocês lembram? Com os drones, né, que atingiu ali, a Ucrânia conseguiu parar completamente a exportação de petróleo da Rússia. Então, é aquele negócio, o acordo de grãos não foi retomado ainda, eu ainda acho que vai ser retomado em breve, mas ainda não foi retomado, e o fato é que agora a Rússia também não consegue exportar petróleo por ali, ficou os dois com esse problema, né? E bom, mais uma humilhação para a Rússia. Ontem a Índia conseguiu pousar a sonda Chandrayaan
acho que é assim que se pronuncia, não sei se eu pronunciei certo não. Mas enfim, a sonda lunar da Índia pousou no polo sul da Lua, né? A Índia é o quarto país que consegue pousar um artefato na Lua com sucesso, né? A China já conseguiu, a Rússia já conseguiu. Na verdade, a União Soviética conseguiu. A Rússia não conseguiu, não. A União Soviética conseguiu. Então, Estados Unidos, União Soviética, China e agora a Índia é o quarto país do mundo a pousar uma sonda na Lua, né? Parabéns à equipe dos indianos. E, lógico, virou uma humilhação para os russos que tentaram recentemente pousar uma sonda lá na Lua e não conseguiram, né? A Lua não gostou, não deixou. Bom, mais um país vai enviar os F-16 para a Ucrânia. A Noruega também se comprometeu a enviar aviões F-16 para a Ucrânia. Excelente notícia. E, finalmente, só para lembrar vocês, hoje é o dia da independência da Ucrânia, dia 24 de agosto. Devem ter comemorações lá, a gente deve falar sobre isso no vídeo que vem, mas desde já a gente deixa aí os parabéns aos ucranianos pelo dia da independência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.